Oi, gente, amigos e amigas, mais uma vez, elucidações espíritas para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, e vamos falar com nosso amigo e companheiro de muitos anos. Ele que já participou várias vezes no programa Elucidações Rádio, né? A gente fazia via telefone, 60 minutos, aquele programa gostoso que a gente fazia via rádio e na cidade de Uberlândia. Hoje o nosso amigo Ari vai falar um tema importante para todos nós, né? O Ari, que é diretor do Lar Espírita Joana de Ângeles, ele que é dentista, e o tema, atenção para o tema, deixa eu nascer. Ari, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Mauro, muito obrigado, viu? É com muita alegria que volto ao Elucidações Espíritas. Fico muito feliz pelo convite e estarmos retornando à nossa casa de amigos antigos, e a gente fica muito feliz. Muito bem. Eu sei que o tempo parece um pouco estranho, né, Mauro? Isso. Deixa eu viver, me deixa nascer, eu preciso nascer. Eu sei que do que você está falando, né? Muita gente pode estar querendo entender um pouco, né? É que está aí toda uma conversa muito grande a respeito de se permitir fazer o aborto após as 22 semanas de formação fetal de um bebê, não é? E isso é muito polêmico, porque há o lado que quer que isso seja estabelecido de uma forma rápida, baseiam-se na Organização Mundial de Saúde, que aprova esse tipo de aborto nos casos, em muitos países, não só de estupro, mas de outros também. E aí ouvimos essa história de que se poderia interromper uma gravidez com 22 semanas de gestação. Fui fazer uma pesquisa, queridos ouvintes, telespectadores, fui fazer uma pesquisa e descobri que um bebê nessa fase já está com seus 5 sentidos totalmente apurados. Ele ouve, pois é, ele já tem a visão, ele já tem o paladar, ele já tem o tato. Olha que coisa, que coisa! O ser já está quase formado, quase preparado para renascer entre nós. E o Espiritismo? O que diz o Espiritismo para nós? O Espiritismo aceita o aborto em vários casos? Em verdade, o Espiritismo no Livro dos Espíritos de 1857, Allan Kardec pergunta se uma mulher que está tendo possibilidade de morrer com a gravidez, se ela pode sofrer a remoção do aborto para continuar viva, e os Espíritos nos dizem sim, pois a vida da mulher já existe e a do bebê está em vias de. E olha que é curioso, porque eles só falam neste tópico, não falam em nenhum outro. Sabemos que a situação do aborto no Brasil, ela vem de algum tempo sendo forçada a sua legalização. Não é verdade? Como vemos isso, que essa legalização aconteça o quanto antes? Hoje, no Brasil, se permite, se faça o aborto, se a mãe está correndo um risco de morte, se houve um estupro, ou se tem uma anencefalia, não tem o cérebro formado. Então, se permite que se faça esse aborto. Todos esses exames, eles podem ser feitos logo no início da gravidez, no 3º mês, no máximo, no 4º. Já se saberia se essa criança é anencéfala, ou se aquela mãe está já correndo um risco de hiperpressão arterial, que a levaria a uma eclâmpsia de morte, ou ainda um estupro. Sabemos, porque ouvimos no noticiário, que muitas meninas que estão em situações de pobreza são estupradas pelos seus próprios homens familiares, muitas vezes o próprio pai, o irmão, o tio, e por vergonha de estarem grávidas, não dizem que estão grávidas, e só o fazem com a gravidez
já num estágio mais avançado. Aí é para esses casos que se está pensando em permitir que seja feita a interrupção da gravidez. E como é esta interrupção? Como ela acontece em verdade? O bebê está em plena vida, ele está em plenitude. Há a ligação de um espírito a esse corpo desde a sua concepção, segundo as orientações que recebemos do plano de vida maior. O espírito liga-se ao corpo desde a concepção. Então, há um espírito ligado a este corpo, mas como é feito esse procedimento? É feito com a injeção de um produto que vai levar ao bebê a uma parada cardíaca. Depois de aplicado esse produto, cloreto de potássio, durante algumas horas o bebê estará em pleno sofrimento e só deverá ter parado seu coraçãozinho por volta de um dia, 24 horas após. Nem todos bem se sabe. Por isso há alguns médicos especialistas no mundo que orientam que se aplique essa injeção no coraçãozinho do bebê e não no seu corpo via alguma corrente sanguínea, e sim no próprio coraçãozinho do bebê. Pergunto para nós espíritas, que achamos disso? Nós, os espíritas, somos contra o aborto. Nós não entendemos que o aborto deva ser legalizado e ter uma institucionalização, que isso possa acontecer. Não cremos nisso. Mas também temos que entender o lado da menina, uma menina de 10, 11 aninhos. Também temos que entender, porque em verdade está de acordo com a literatura espírita, pois uma criança de 10, 11, 12 anos correrá um risco de morte se levar uma gestação para frente. É verdade isso também. O que faz com que nós entendamos que a criança terá menos importância do que a vida da menina, porque está no nosso livro dos Espíritos. Mas sabemos que corremos um grande risco ao se liberar, ao se permitir que isso seja feito. Quem diz que um dia não poderemos ter mães sadias, bebês sadios, e que por algum motivo emocional, de separação do casamento, alguma coisa assim, ela faça a opção por interromper a gravidez aos 5 meses de idade? Porque tudo caminha. Sim, nós, os espíritas, dizemos: a vida é mais importante. A vida deve ser preservada. Não entramos em polêmica, em discussões, se essa lei é isso ou se essa lei é aquilo. Mas em verdade, para nós, como está Jesus dizendo a Nicodemos, como Jesus está alertando ele no seu evangelho, de que o Espírito já existe antes da formação do corpo, e é preciso nascer de novo. O Espírito vem de onde sopra o Espírito, e o corpo vem pela água, que é a formação do corpo. Ambos são coisas diferentes. O Espírito já existia antes da ligação a esse novo corpo. Por isso, nós que acreditamos nisso, há muita discussão, religiosamente, filosoficamente, em que momento que a alma é ligada ao espírito, ao corpo. E nós dizemos que, para nós os espíritas, desde a concepção, muito mais que isso, há um preparo para que este ser renasça na terra. Há um preparo anterior, um preparo em que aquela mãezinha é de alguma forma escolhida para gestar o corpo daquele ser que renascerá no seu seio. Então nós, os espíritas, acreditamos que nós deveríamos, de alguma forma, criar movimentos de conscientização das mães. Por que não se deve provocar esse aborto já tão avançado assim? Nem antes acreditamos que deveria ser
quanto mais tão avançado assim. Então, o tema que eu estou aí, Maurinho, trazendo é exatamente sobre essas novas leis que o STF, que a Câmara dos Vereadores estão de alguma forma debatendo, lutando, mas que não podemos fechar os olhos. O Conselho Federal de Medicina deu uma normativa de que os médicos serão conduzidos a processos se fizerem a interrupção do bebê aos 5 meses. O STF cassou essa resolução. E daí estamos nesse impasse, não é? É isso, né, Mauro? Nós precisamos estar atentos a tudo, não é? Muito bem, Ari. Deixa eu nascer. Ari, baseado também no princípio, não existe o acaso não existe. Essa mãe que sofreu uma agressão e engravidou, tem um motivo disso aí também, porque não existe o acaso, por que isso ocorreu? Baseado nisso, o que o espírito que vai reencarnar ali tem a ver com essa história? Pode ser um espírito que veio preparado, que preparou, veio para ajudar uma família, veio para ajudar a humanidade. Qual é o seu ponto de vista, sua opinião a esse respeito? Muito bem, Mauro. Baseado ainda no nosso Livro dos Espíritos, que nos concede a informação de que ao interrompermos a vinda desse espírito, nós teremos, com toda certeza, a interrupção daquela vida plena na matéria que esse espírito deveria ter. Não há nenhuma situação de acaso, nada é por acaso. Acabei de dizer há poucos minutos atrás que há uma programação de toda a reencarnação de todo ser humano na Terra. Interrompermos esta possibilidade de renascimento desse ser na Terra, se não for algo também programado, ele também teria que passar por essa aprovação, e é uma condição muito pequena desses espíritos que têm interrompido o seu nascimento. E Kardec pergunta isso aos espíritos: mas por quê? Ele diz: provação para os pais. É uma provação para os pais, não é? Mas não é o caso que nós estamos discutindo. Por isso eu estou dizendo a vocês todos que o grande movimento, religioso ou não, tenhamos essa ideia ou não, é de conscientizar as futuras mães, desde sempre. Você viu na mídia, Mauro, alguns enfoques mostrando a gravidez de mulheres, o avanço dessa gravidez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou até o 5º mês. Você viu alguma chamada nos canais televisivos, até no YouTube, nesses canais que a gente hoje tem possibilidade de sair da TV aberta e irmos nos informar de outra forma? Você vê algum movimento nesse sentido, Mauro? Eu ali não vejo, não. E olha que eu sigo muitos movimentos no YouTube, no Instagram e no Facebook, e até hoje eu não assisti nada que conscientizasse uma moça a não buscar interromper aquela gravidez, deixar essa criança nascer, e como ela é fruto de uma violência, de um aborto, de um estupro, que ela permita que essa criança ganhe um lar adotivo, que ela permita a esse ser espiritual, menino ou menina, ter um lar adotivo, a recebê-la, e que com toda certeza, pela espiritualidade, já estará programado, viu, Mauro? Arina, você acredita que a pena de morte no Brasil não passa porque nós já entendemos que não é justo? Essa do aborto também, eu acho que o Congresso não irá votar, porque são representantes do povo, né? O país nosso é muito religioso, né? A maioria é religiosa, tem um número expressivo de católicos, de protestantes e espírita.
está um pouco amoroso, está um pouco assim apático aos movimentos, mas eu acho que esse movimento irá crescer contra, ou você acha que vai ficar do jeito que está, nessa água morna, nessa coisa aí que ninguém levanta uma bandeira para ir contra? Pois é, eu penso um pouquinho só diferente de você, Mauro. Eu acho que isso já era para estar acontecendo, porque a água está fervendo. Você não vai esperar essa água te queimar, ela já está em ebulição, não é? Essa água já está, assim, nós estamos hoje com situações das leis no Brasil, Mauro, que demoram muito a serem percebidas. Tem, como se fala na gíria antiga, meia dúzia de gato pingado que grita, que esganiza lá dentro do Congresso, do Senado, seja onde for, e tem pouca força, tem pouca luz dentro das suas falas. Por isso que esse movimento, na minha visão, não poderia ser do Congresso, Mauro. Teria que ser das ruas, teria que ser do povo. Era o povo quem deveria estar. Olha, desculpe, não estamos criticando os pastores, os católicos, os espíritas, não estamos criticando os budistas e outras filosofias, eu juro para você que não, mas como ficar quieto nesse silêncio, como dizem alguns, silêncio ensurdecedor que a gente tem visto? O próprio Papa não se manifestou a respeito disso, porque não consigo entender, é difícil. Na Federação Espírita Brasileira, eu até agora não vi nenhum movimento maior nesse sentido. O senador Girão, que nos parece adepto do espiritismo, ou pelo menos simpatizante do espiritismo, é uma dessas vozes solitárias que eu acabei de te falar, que estão ali dentro gritando, mas de alguma forma ainda sozinho. E aqui na rua que nós devíamos estar um pouco mais atento, veja, olha o que aconteceu. Comparou-se o aborto via estupro depois da 22ª semana a um crime hediondo igual o estuprador. O que você viu? Eu vi um movimento enorme nas ruas, em todo o Brasil, de mulheres criticando essa lei, mostrando que essa lei era injusta e que o aborto tinha que passar. É disso que falo, Paulo. A gente vê o outro movimento um pouco gritante, e a gente vê por que o mal permanece tão forte na Terra. Pergunta Allan Kardec, injurioso de ver tanto mal na Terra, e responde os espíritos: porque o bem é tímido, é quieto, não se movimenta, porque o bem é tímido. Lamentavelmente, né? O duro que falta muito sentimento, porque aquele espírito que está ali para nascer, naquela formação, ele não tem proteção nenhuma, né? Ele não tem, fica totalmente desprotegido, e o indivíduo lá querendo não deixar acontecer a reencarnação. É uma coisa difícil de compreender e entender, mas eu acho também ali que poucos médicos vão aceitar essa condição, né? Essa situação de estar provocando o aborto. Você não acha que os próprios médicos estão muito sensibilizados, eles querem ajudar as pessoas a viver em vez de eliminá-las? Eu acho que você tem razão até a primeira página. Na segunda página, Mauro, quando começarem a prender vários médicos e os condenarem de 5 a 10 anos de cadeia, interrompendo nele a atividade médica, porque existe uma lei superior que comanda isso, quando se colocar na cadeia uma meia dúzia de médicos, os outros vão ficar com medo. Os outros vão dizer: eu tenho uma família, eu preciso sustentar meus filhos, a minha esposa, e sem contarmos, viu, Mauro, que muitos médicos são materialistas, muitos são religiosos, mas não duvide, a medicina de hoje cria um médico materialista. Então, a aceitação de que ali é apenas um amontoado de células e que não é um ser humano que está ali, pois que ele ainda não nasceu, ele não veio à luz, ele não é nada ainda, ele não é coisa nenhuma,
a não ser um pequeno protótipo, segundo o materialismo da visão, aí sim, Mauro, eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento, Mauro, porque lei vem de cima para baixo. E tem um antigo provérbio que diz: lei é lei, law is law, né? Nasceu na Inglaterra essa. E eu entendo que, por medo, alguns cederão. E sem contar que ainda há entre nós médicos abortistas, médicos que são a favor do aborto, então eles também não terão muito problema com isso. Por isso tem que ser um movimento do povo, Mauro. Nós não deixarmos que as leis tomem conta, porque pode ser que uma lei atrapalhada entre em vigência. Ari, estudando a doutrina espírita, o estudioso espírita, ele aprofunda mais do que os outros, porque ele entende que é na concepção lá quando começa a ligação do espírito e matéria. Não tem como uma pessoa espírita ser a favor, né, Ari? Não tem a mínima condições, assim, a nível doutrinário, ele não tem essa orientação dentro do movimento, dentro da doutrina espírita, não é isso? Como eu disse agora há pouco, Mauro, existe um único caso que os espíritos superiores permitiram, dizendo que se poderia interromper uma gravidez, quando há perigo eminente de morte da mãe. Da mãe. Não é? Então, veja que lá naquele ano já se falava isso. Em 1940, no Código Brasileiro instituído depois daquela revolução inconstitucional aqui em São Paulo, porque queria-se um novo código, né? E se instalou aí a proibição do aborto. Em 1989, com a nova Carta Magna, no item 5, o feto tem direito à vida. Todos nós temos direito à vida, mas parece que isso poderá não ser respeitado, Mauro. A gente teme por isso, sim, porque daí é que eu te digo, há uma necessidade, queridos telespectadores, você que é menina, você que é mulher, você que é moça, preste muita atenção. O ser que um dia estiver dentro de você, sendo gerado dentro do seu corpo, não é o seu corpo, não é seu, não lhe pertence. Como dizem muitas feministas, é o meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Tá bom, corta teu braço, corta tua orelha, corta 2 dedos da mão, faz o que você quiser. Mas o que está dentro do teu ventre não é teu. Muito bem. Aquilo que já existe não é teu. Portanto, você não tem o direito de achar que ele é seu, porque ele não é. E aí a gente convida sempre as meninas, as moças, e nas nossas casas espíritas, este tema é sempre muito bem abordado, porque nós temos que estar atentos a isso. Eu não gosto muito, sabe, Mauro, da palavra infanticídio para uma mulher que tenha feito aborto, porque a gente não sabe o que levou essa mulher a interromper a vinda desse espírito, não é? E chamá-la de assassina também é um pouco complicado. Não temos esse direito, porém, nós temos que conscientizá-la de que se estará cometendo um equívoco muito grande. Ali, além do Livro dos Espíritos, você lembra de outra obra que trata bem esse assunto, que faz alguma orientação? Lembro sim. Missionários da Luz, da obra de André Luiz, psicografia de nosso querido Chico Xavier, capítulo 14 e 15, ele fala sobre uma reencarnação e nos mostra todos os processos de reencarnação, chamado a reencarnação de Segismundo. Vocês poderiam pegar a obra, ler, se quiserem, só esses 2 capítulos, fiquem à vontade, capítulo 14, capítulo 15, em que se vai mostrar o planejamento das reencarnações, em que vai se mostrar um momento em que há a ligação do espírito ao corpo, após a relação que ocorre entre homens e mulheres, e mostra-nos como há um grande preparo, Mauro, não é um pequeno preparo. Os DNA são escolhidos, o DNA do espermatozoide e do óvulo são escolhidos para que aquele ser espiritual reencarnante renasça no corpo de que ele precisa. Com algum defeito, se precisar, alto, baixinho, feio, gordo não, gordo depende de nós, não é? Com alguma doença, como por exemplo diabetes, uma diabetes de nascença, ou uma situação congênita
cardíaca, que nós sabemos que tem, ou até uma idiotia, não sabemos que é possível tudo isso. Então, há um preparo. Vá você, querido telespectador, querida telespectadora, pegue o livro Missionários da Luz, de André Luiz, pelo nosso Chico Xavier, leia o capítulo A Reencarnação de Segismundo. É bárbaro, porque há uma quantidade de informação para nós incrível, e nós poderíamos aproveitar e aprender, viu, Mauro? Muito bem, Ari. Foi muito bom, nós te agradecemos. Em outro momento você retorna com outro tema. Muito bem, toda vez que quiserem eu me encontro à disposição e sou muito grato ao convite e gosto muito de falar da nossa doutrina espírita. Não gosto da polemização, essa coisa de a gente se meter em algo que não se deveria se meter, mas nós, os espíritas, quando nos calamos, nos tornamos, como está lá no Livro dos Espíritos, ficamos como aquelas pessoas que nos escondemos na timidez, no medo. Olha o medo, hein, Mauro? O que a pandemia mostrou que o espírita tem medo, nem eu sabia disso, Mauro, mas eu aprendi que tudo nós vamos aprendendo. Muito obrigado, viu, Mauro? Um abraço. A todos os telespectadores do nosso programa, meu forte abraço a vocês daqui de Jundiaí. Um abraço. Nós queremos agradecer a todos e lembrar que você pode ser um voluntário do Núcleo Social Jesus de Nazaré, Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode ser um dos nossos voluntários, levando situações, frequentando. Faça uma visita, anote o telefone 3235-8010, 3235-3129. Gente, um forte abraço e até a próxima semana. Fique com Deus.